Graça e paz, eu sou o Pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre salvação. No vídeo de hoje vamos falar sobre salvação, conhecido teologicamente também como soteriologia, é uma das matérias da teologia. Hoje vamos falar dessa obra magnífica do Todo-Poderoso. Hoje vamos falar desse projeto lindo de salvação, que é a salvação para os homens, a qual o Senhor Deus determinou através do Senhor Jesus Cristo e a oportunidade de ser alcançado e ser levado para próximo do Pai. A salvação ela é a obra mais perfeita do Todo-Poderoso. É onde ele criou o seu plano através do Evangelho e do sacrifício expiatório de Jesus para nos alcançar e nos reconectar de novo com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, deixa um comentário aqui nesse vídeo. O seu comentário, o seu joia, o seu like neste vídeo ajuda a este vídeo ser propagado e alcançar mais pessoas. Assim como esses vídeos têm te ajudado a entender os pontos principais do Evangelho e da vida do cristão, eu queria pedir para você me ajudar a fazer com que esse vídeo alcançasse mais pessoas. Então, clica aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo com alguém, algum amigo, algum parente. Alguém pode ter uma dúvida que através de um vídeo como esse pode estar ajudando a edificar a vida de alguém, assim como eu tenho certeza que está te ajudando. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que através desse vídeo ele possa te alcançar com sua poderosa palavra. Eu queria deixar duas advertências quando nós falamos de salvação. A primeira advertência ou lembrete para nós cristãos, e você também que mesmo não sendo cristão, acredita em Deus, está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Olha que interessante. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro lembrete ou a primeira advertência que eu queria trazer nesse vídeo, antes de começarmos a entrar no assunto da salvação, é que não tem salvação se não for através do Senhor Jesus. Não tem atalho, não tem outra forma, não tem outro caminho e não tem outra pessoa ou outra entidade que possa te levar até o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a salvação ela é dada por Deus a nós, pela graça, através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode nos levar até o Deus Todo-Poderoso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa é a primeira advertência que eu queria trazer. A segunda advertência que eu queria trazer aqui, ou lembrete para você que acredita em Deus, para você que é cristão, é que a salvação ela não pode ser comprada nem por dinheiro algum, por valor monetário algum, por alguma ação ou atitude ou obra da sua parte. A salvação ela é algo dado por Deus através da sua graça. Isso está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Olha que interessante que Paulo diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, deixando claro, a primeira advertência aqui é que o caminho da salvação é somente Jesus, não há outro, não tem vírgula depois de Jesus. É somente através de Jesus que a sua alma vai ter um encontro com Deus. É somente através de Jesus que ele é o único caminho. E o segundo ponto de advertência aqui é que não é pelas suas obras, pelas suas ações, pelo quanto você paga, pelo quanto você faz ou dá, isso não significa absolutamente nada. A salvação, ela vem exclusivamente pela graça de Deus que está imposta em Cristo Jesus. Não poderia de deixar claro, antes de entrarmos nesse assunto tão importante, que é a obra maravilhosa e salvífica do Todo-Poderoso para os seres humanos, suas criaturas e seus filhos. Bom, como sempre, eu quero trazer aqui o significado. O que significa a palavra salvação? Porém, não somente salvação, mas eu tenho que trazer também o significado de graça. Porque quando falamos de salvação, estamos falando consequentemente de graça também.
Um está totalmente ligado ao outro, ou seja, sem a graça salvífica de Deus, não alcançamos a salvação que está em Cristo Jesus. Então o significado da palavra salvação seria ação ou efeito de salvar, de libertar, pessoa ou coisa que salva de perigo ou situação difícil. Então o significado de salvação basicamente seria uma pessoa que vai salvar alguém de uma situação difícil ou de perigo. E é exatamente isso que Deus está fazendo com nossas vidas. Deus está nos salvando da perdição eterna, da condenação, nos dando a salvação, nos dando o direito de ser chamados de filho de Deus. E, consequentemente, junto da salvação, temos que entender o que significa a graça. O significado geral de graça é favor que se dispensa ou recebe, mercê ou dádiva. O significado teológico de graça é dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Não tem como então eu falar de salvação se eu não estiver falando juntamente de graça. Para você entender a salvação, você também tem que entender a graça. Vamos falar especificamente da doutrina da soteriologia neste vídeo, que é a salvação, porém vamos dar uns pontos aqui para que você entenda que a salvação ela está totalmente ligada à graça de Deus, porque tudo se complementa e tudo faz parte de uma obra grande e salvífica do Todo-Poderoso para os seus filhos na terra. Então entendemos que salvação é o efeito de salvar, ou de ajudar alguém, ou de libertar de algum perigo. E graça é um favor que se concede a alguém. É uma dádiva que se entrega a alguém. E teologicamente, graça é o dom que Deus concede aos seres humanos para que alcance a vida eterna, que sem esse dom não é possível alcançar. Aqui eu quero trazer quais os objetivos da salvação nas nossas vidas. Será que nós sabemos mesmo? Será que se alguém perguntar para nós, vamos saber responder facilmente para alguém ou explicar para alguém o que é salvação, da onde vem, como se conquista, se eu consigo perder a salvação ou não? Será que dominamos esse assunto tão importante na vida do cristão? Pois bem, através desse vídeo eu quero te ajudar a entender através de tópicos e pontos importantes aqui. Eu quero trazer para você aqui os objetivos da salvação. E o primeiro deles é de buscar os perdidos. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha que interessante. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui o Senhor Jesus está falando diante da multidão e de seus discípulos claramente o motivo pelo qual ele veio à Terra. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Porque o homem, antes de conhecer a Jesus, ele é um homem que vive numa perdição. Sim, você pode questionar e falar, sim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faz mal para ninguém, eu não cometo crimes, eu tento andar dentro da lei, eu pratico boas obras, mas diante da palavra de Deus, em Romanos nós entendemos que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então o único caminho ou meio para que se alcance a salvação é através de Jesus. E o Senhor Jesus ele deixa bem claro aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19 e versículo 10, que o objetivo principal é buscar e salvar todos os perdidos. Ou seja, todos aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, todos aqueles que não foram alcançados ainda, que não se permitiram ter um encontro com Cristo, estão vivendo na perdição. O segundo objetivo da salvação é reconectar o homem com Deus, é trazer de volta a aliança do homem para com Deus. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Através de um homem que permitiu com que todos os homens caíssem em perdição, temos também através de um homem, que é Deus e Filho de Deus, a oportunidade de ser salvo e de se reconectar com Deus Todo-Poderoso. Então, através de um homem trouxe a perdição e o pecado, através de um homem. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo aqui na Terra foi 100% homem e 100% Deus. Então, através de um homem, Adão,
veio o pecado ao mundo, e assim com que todas as suas gerações posteriores fossem pecadoras e estivessem na perdição, assim o homem, que também era Deus, Jesus Cristo, trouxe a oportunidade de se reconectar com Deus, de se reconciliar com Deus através da salvação, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome. O terceiro objetivo da salvação nas nossas vidas é livrar o homem da condenação eterna. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Olha que interessante. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui é o Senhor Jesus Cristo falando com os seus discípulos. E ele está deixando claro, eu asseguro vocês, ou seja, tenham certeza daquilo que eu estou falando. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não será condenado e já passou da morte para a vida. Então aqui nós vemos claramente que o Senhor Jesus Cristo ele vem para nos livrar da condenação. Ele vem para nos dar uma oportunidade de ser salvos através de sua palavra, através da fé em Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de ser restituídos e reconectados com Deus. E nós assim seremos livres da condenação, a qual era o nosso destino como homens perdidos e caídos da glória de Deus. Então até agora nós entendemos os três principais objetivos da salvação. O primeiro é buscar os perdidos. O segundo é reconectar o homem com Deus. E o terceiro é livrar o homem da condenação eterna. Esses são os principais objetivos da salvação. Quando nós falamos de salvação, muitas vezes nós queremos gesticular, nós queremos falar muitas coisas que às vezes não tem muito a ver diretamente com o assunto que estamos lidando. E através desses estudos, o objetivo é para que esclareça na sua mente assuntos principais da vida do cristão, da vida da pessoa que crê em Deus, para que nós venhamos entender que compreender o objetivo de Deus para as nossas vidas não é tão complicado assim. O objetivo de Deus para nós é simples. O Senhor Jesus veio para nos salvar, veio para nos libertar, veio para nos livrar da condenação eterna e nos reconectar com Deus. E simplesmente o que nós devemos fazer é permitir ser alcançados pelo Senhor Jesus, permitir com que a sua palavra nos alcance, ter fé nele sem duvidar e permitir com que a sua obra transforme nossas vidas de forma que nos torne homens parecidos com Jesus e assim também sejamos discípulos para alcançar outras pessoas da mesma forma que fomos alcançados. O objetivo da salvação é proliferar a palavra de Deus para todos. Esse foi o último mandamento de Jesus. Vão e façam discípulos, ou seja, da mesma forma que vocês foram alcançados com a salvação, alcancem outras pessoas com essas palavras que eu vou dar a vocês. A salvação ela vem exclusivamente em você crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Cristo ressurreto. Aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio para salvar, aquele que tinha autoridade para condenar, mas que veio para salvar toda a humanidade. E é através do nome de Jesus, o único nome, é através dele que você alcançará a sua salvação. E que isto fique bem claro na sua mente. Todas as vezes que você lembrar de salvação, você tem que entender, a salvação ela só vem através do Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ou deve ter feito para alguém. E se você deve ter ouvido, talvez você não soube responder claramente. Como ter certeza da minha salvação? Já parou para pensar nisso? Ou alguém já perguntou para você e um dia você pensou e não soube responder claramente ou diretamente essa pergunta? É possível ter certeza da minha salvação? Sim, absolutamente é possível ter certeza da sua salvação. E eu vou te mostrar isso aonde? Na Bíblia Sagrada. E através desse vídeo eu quero te mostrar para que você nunca mais tenha dúvida da salvação que Deus te deu. Para que você nunca mais tenha dúvida do propósito salvífico de Deus para a sua vida. E quando alguém te perguntar, você tenha absoluta certeza e convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. A primeira forma de ter a certeza da salvação é ter vivido ou estar vivendo uma conversão verdadeira em Cristo. Quando o ser humano ele conhece a Cristo, ele vem de um mundo de pecados, de falhas, de práticas religiosas. Ele vem de um mundo diferente, totalmente oposto à palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus ele nos alcança, ele nos liberta, ele nos purifica, ele nos livra da condenação e do pecado.
O indício e a certeza de que nós fomos alcançados por Jesus Cristo e somos salvos através dele é uma conversão plena e verdadeira em Cristo. É quando você olha para você mesmo, ou quando você observa a vida de alguém e você observa naquela pessoa uma mudança. Você observa que aquela pessoa ela não faz as mesmas coisas que ela fazia. Ela não fala da mesma forma que ela falava, ela não tem os mesmos costumes que ela tinha antes. Por quê? Porque a conversão, se você for pesquisar o significado da palavra conversão, você vai ver que é uma mudança de direção. Ou seja, quando nós conhecemos a Cristo e nos convertemos, nós mudamos a direção da nossa vida para a direção da palavra de Deus. Se estávamos antes andando em direção à perdição, à prostituição, ao pecado, aos vícios, à religiosidade ou a qualquer outro tipo de forma que nos condenasse, hoje, através de Cristo, nós temos a conversão, nós viramos totalmente a nossa vida e nos direcionamos à palavra de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha que interessante que Paulo fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele está deixando claro para que você, crente, cristão, servo do Senhor Jesus, que se converteu a Cristo, para você não se amoldar ao padrão do mundo. E olha que Paulo está falando isso num padrão de mundo muito diferente do que temos hoje. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha métodos de entretenimento que nós temos hoje. Mas, ainda assim, Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão de mundo que vocês estão vivendo. Vocês têm que viver uma vida santa, piedosa, e uma conversão verdadeira, ela direciona totalmente oposta às vontades da carne, aos desejos e às práticas humanas em direção à palavra de Deus. E Paulo segue dizendo aqui que transformem-se pela renovação da vossa mente. Quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos alcança de forma que nós temos uma mudança de mente. Eu ou você, quando conhecemos a palavra de Deus e o Senhor Jesus, ele nos alcançou de forma que nos convenceu que as nossas práticas, que o que acreditávamos, o que falávamos e o que fazíamos não era correto e não era bem visto aos olhos de Deus. Isso nos convenceu de forma que nós mudamos o nosso padrão de vida para nos aproximar ao padrão de vida e santidade do Senhor Jesus. O objetivo da conversão é você mudar a direção da onde você tem ido, que vai te levar para a perdição, e ir em direção à palavra de Deus e a praticar aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então a primeira forma de ter certeza da minha salvação, a primeira forma de você ter certeza da sua salvação, é você analisar a si mesmo e você observar se você teve realmente uma conversão, uma mudança de vida que foi direcionada ao Senhor Jesus. Antes você vivia de uma forma, hoje com uma conversão verdadeira em Cristo, você tem o objetivo de viver diferente, para outro motivo, para outro objetivo muito maior, que é a salvação que está em Cristo Jesus. E a segunda forma de ter certeza da nossa salvação é o testemunho do Espírito Santo. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olha que interessante. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo disse aqui. Então nós temos sim uma outra maneira de ter certeza da nossa salvação. Sim, o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele nos dá convicção e nos faz entender que nós somos sim filhos de Deus. Então, eu quero que a partir de hoje você tenha certeza da sua salvação. Eu peço a Deus que a partir de hoje o Espírito Santo deixe claro para você que você é salvo em nome de Jesus. Eu quero que através desse vídeo você tenha plena certeza da sua salvação. Porque o segundo objetivo, a segunda forma de saber se sou salvo é o Espírito Santo, meus irmãos. Então o Espírito Santo, ele que vai testificar, ele que vai nos dar a certeza que somos salvos. Você como cristão, servo de Jesus verdadeiro, cristão verdadeiro, praticante, que lê Bíblia, que ora, que jejua, que cultua ao Deus verdadeiro, que procura andar reto nos caminhos do Senhor, você tem que ter a plena convicção da salvação do Senhor na sua vida. E o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração. Então não é nós que
que testificamos, não é nós que temos uma certeza por nós mesmos, não. O Espírito Santo testifica em nós e gera em nós essa convicção e essa certeza que nós somos salvos em nome de Jesus. E a terceira forma de saber ou ter certeza da nossa salvação é crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a terceira forma de você ter certeza, de você ter convicção da sua salvação. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36. Olha que interessante. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui o Senhor Jesus está deixando claro que quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. A Bíblia ela fala de uma forma muito clara. Ela fala de uma forma para que nós venhamos entender claramente o objetivo que está ali. Muitas vezes pessoas têm dúvidas ou dificuldades de ler a Bíblia ou de entender, mas é porque não prestam realmente atenção naquilo que estão lendo. Porque claramente aqui o Senhor Jesus Cristo está falando para nós. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. A Bíblia Sagrada é muito clara, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, se você crê em mim como Filho de Deus, se você crê que eu vim para libertar você e salvar a sua alma, você tem a vida eterna. Essa é a terceira forma de como nós temos a certeza ou convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós, como cristãos verdadeiros, temos que ter a salvação em nossas vidas marcada em nós, uma convicção, uma certeza de que nós, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando nós formos embora deste mundo, que nós vamos ter um encontro com Cristo, que nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo e viver na glória. Esse é o objetivo de tudo que fazemos aqui, meus irmãos. O objetivo de nós irmos cultuar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de falar acerca da palavra. O objetivo central de tudo é alcançar a salvação de Deus em nossas vidas. Sermos levados para a dimensão do Filho de Deus. E sermos levados para a dimensão do Todo-Poderoso Deus. Esse é o objetivo principal do Evangelho, é salvar as nossas almas, é nos reconectar com Deus, é nos levar de volta e nos guiar em direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você tiver dúvidas sobre salvação, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, eu espero que tenha ficado claro para você o que é salvação, que é a doutrina da soteriologia, que através desse vídeo o Senhor Jesus venha trabalhar no seu coração, tirar suas dúvidas e edificar a sua vida, deixar cada vez mais claro que você é um filho de Deus, um projeto de Deus na terra que vai morar com ele no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, que você dê o seu like, o seu joinha aqui neste vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Siga lá no Instagram. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e nos dar convicção todos os dias de que nós somos verdadeiros filhos de Deus e que nós vamos morar no céu. Que Deus te abençoe.